capítulo 16, Jesus vai continuar falando acerca do Espírito Santo. E é importante nós discernirmos sobre a atuação do Espírito Santo na nossa vida, porque o Espírito Santo é ali o representante de Jesus na nossa vida, né? Ou seja, é ele mesmo atuando na nossa vida. O texto começa com ele falando que o Espírito Santo convence o pecado do mundo. Ou seja, você só é capaz de enxergar o seu pecado, de enxergar o seu erro, se o Espírito Santo estiver sobre a sua vida. E aqui eu quero te dar um código, assim como o meu amigo Alan ele gosta de dizer, sobre a sua vida. Sabe, se você olha para dentro de você mesmo, você consegue enxergar as suas imperfeições, você consegue enxergar os seus erros, você consegue ver coisas que você precisa melhorar e às vezes você se entristece por erros que você tem, por pecados que você ainda comete. Sabe, eu quero acender uma luz hoje sobre a sua vida. A luz é o seguinte: se você reconhece esse pecado, esteja satisfeito, porque já é a atuação do Espírito Santo na sua vida. Agora, é claro que a atuação do Espírito Santo na sua vida, ele vai te mostrar o pecado, mas você vai precisar ainda ter algumas ações em cima disso. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos fazendo uma série sobre salvação, sobre levar uma mensagem de Jesus, uma mensagem de salvação. E o Senhor, ele vem sobre a sua vida, ele te ama, ele perdoou os seus pecados na cruz do Calvário, assim como nós vamos relatar na frente. Ele passou por muito sofrimento e por dor para perdoar os seus pecados, para que você tenha a vida eterna. Só que, como nós já falamos ali, quando ele estava de frente àquela mulher adúltera, sabe, o pessoal veio condenar ela, ele olhou naquela situação e falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele tirou de foco, assim como eu já falei alguns capítulos atrás, ele tirou de foco o erro da mulher e jogou a culpa em quem estava acusando. E depois falou assim: olha, cadê os teus acusadores? Se eles não te condenam, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Isso nos traz um nivelamento de como nós temos que ter uma vida com Deus. Então, uma vida com Deus, ela não é regada a erros contínuos, a problemas que você não resolve. Não, tem horas que você vai ter que bater de frente de você mesmo. Tem momentos que você vai ter que levantar, você vai ter que olhar para o espelho, olhar para dentro de você, se examinar a si mesmo, assim como o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, e falar assim: cara, o que eu preciso mudar? O que eu tenho na minha vida ainda que eu posso ser melhor? E o Espírito Santo vai te ajudar a trilhar esse caminho. E é claro que eu faço um convite para você. Quando você tem um pecado recorrente, quando você tem um problema, quando você tem algo dentro de você que ainda te incomoda, que te impede de você ter um relacionamento real com o Senhor, talvez sozinho você não vai conseguir resolver esse problema. Você vai precisar de ajuda. Então, nesse momento, eu quero direcionar você a procurar ajuda de alguém, mas não procure ajuda de qualquer pessoa, não procure ajuda de alguém que tem o mesmo tipo de erro que você, mas procure homens e mulheres de Deus. Se você entrou numa igreja, entrou no ministério, procure a sua liderança. Se você ainda não se sente confortável de falar com a sua liderança, procure alguém que fala do amor de Deus, procure alguém que você sabe que tem uma vida reta, alguém que pode te ajudar, alguém que pode te aconselhar, mas não continue com esse pecado, porque se o Espírito Santo te convenceu dele, ele está te mostrando que é ali que você tem que mexer, é aquele lugar que você precisa limpar. Então isso é um código, é uma chave muito importante na nossa vida, a gente entender que se nós enxergamos falhas em nós precisamos ter uma atuação na falha. Nós não podemos enxergar um problema, enxergar um erro e não ter atuação em cima daquilo, porque nós estamos sendo negligentes com aquilo, sabe? É que a gente costuma falar, às vezes, da nossa nação. Você olha uma estrada, tem um buraco, tem vários acidentes e às vezes ninguém faz nada, ou seja, muitas pessoas estão sendo prejudicadas por algo que podia ser resolvido. Então resolva esse problema que você precisa resolver, que nesse momento o Espírito Santo coloque na sua vida, coloque na sua mente alguma coisa que você precisa ajeitar, seja o seu temperamento, seja o seu olhar, seja os seus desejos, seja a sua atuação, seja a sua aparência física, sabe? Talvez você não está gostando de como está o seu físico, você precisa de uma mudança, você se sente incomodado. Isso é um pecado, porque às vezes você prefere o conforto do que o confronto. O confronto na nossa vida é muito importante, porque é ele que nos vai levar às mudanças. Então que o Espírito Santo do Senhor coloque aí no seu coraçãozinho agora algo que fale assim: não, isso daqui eu quero que você mude, e procure ajuda. Você não está sozinho, tem coisas que você não vai conseguir se livrar. Quando nós falamos, por exemplo, de dependência química, nós vemos que no Brasil e no mundo todo há vários lugares que tratam dependente químico, ou seja, isso não quer dizer que é fácil. Se existem lugares que tem que ter especialista, remédio, psicólogo, quer dizer que não é fácil. Talvez aquilo que está na sua vida não é fácil de tirar daí. Você vai
precisar de muita ajuda, então procure seus líderes. Nós, como Ministério Carmel, estamos aqui também à disposição. Também ainda no capítulo 16, o Senhor estava falando para os discípulos que ele iria embora, que ele iria passar por sofrimento. E os discípulos ficavam falando toda hora assim, olha, Senhor, mas por quê? Ou seja, eles ficaram tristes com aquilo. E eu quero fazer você pensar alguma coisa. Você fica triste quando o Senhor se afasta da sua vida? Agora, o que eu posso te garantir é que o Senhor ele não se afasta da sua vida. Quem vai se afastar do Senhor é você mesmo. Será que você demonstra tristeza quando você está longe do Senhor? Será que seu coração fica entristecido quando você não sente mais o Espírito Santo sobre a sua vida? Então se destrave nesse vídeo, sabe? Olhe para dentro de você, tente sentir o Espírito Santo, tente sentir Jesus na sua vida, tente se alegrar com isso, se alegrar com a salvação. Se isso não estiver acontecendo e você entregou a sua vida para Jesus, tem alguma coisa errada. Mas você verdadeiramente está triste por isso? Será que você ama Jesus o suficiente ao ponto de você sentir tristeza porque ele está longe da sua vida? Era o que os discípulos estavam fazendo. Eu convido você a ler o capítulo, né? Lá no finalzinho, o Senhor ele compara a ida dele como a dor de parto. Uma mulher, ela sofre para gerar um filho, mas logo que o filho nasce, ela se alegra porque o filho apareceu. E eu lembro da minha esposa, quando ela estava grávida, eu estava com ela ali na sala da cirurgia e foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque ela fez a cesárea, então ela teve que tomar a hack, e para mim ver ela ali na sala tomando a hack, o grito que ela deu, sentindo a dor ali daquele momento, para mim foi muito marcante, foi muito forte. Eu sou daqueles pais que quase desmaiou e eu passei por isso, mas quando o bebê nasceu, a nossa alegria foi tão grande que é como se a gente tivesse esquecido todo aquele sofrimento. A gente olhava o João ali, aquela criancinha saudável, sabe, tudo certo, assim como nós pedimos para Deus, e o nosso coração se encheu de alegria. E hoje eu falo com ela, ela esqueceu da dor, e ela fala assim, se fosse necessário, eu passava por isso 100 vezes de novo. Então o Senhor, naquele momento, ele iria sofrer, mas lá na frente nós iríamos se alegrar. Ou seja, ele estava falando assim, olha, convém que eu morra, sabe? Convém que eu me entregue para que se cumpra o propósito. Só que lá na frente, todos vocês vão se alegrar, e aqueles em que vocês vão enviar a mensagem vão continuar alegres. Então, sim, nós devemos lembrar desse sacrifício de Jesus, às vezes com tristeza, para sentir o que ele sentiu, para dar valor e valorizar aquilo que ele fez para a nossa vida. Mas o melhor de tudo é a gente poder sentir alegria nisso, poder sentir alegria nesse sofrimento e saber que ele nos deu a vida eterna. E assim como diz no capítulo 14, ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então, se você deseja ter um relacionamento com Deus, você deseja ter uma vida reta com Deus, você precisa conhecer Jesus. Então caminhe para esse caminho da salvação, porque quando você verdadeiramente tiver no seu coração a alegria da salvação, você pode estar passando como Jó, os dias mais difíceis da sua vida, mas mesmo assim você ainda vai glorificar o nome do Senhor, porque você está feliz e satisfeito, porque você tem a vida eterna.